Olá, estamos iniciando o programa Castelo Forte. Muito obrigado pela sua participação. Também sempre ficamos agradecidos por pessoas que contam aos seus amigos, amigas e convidam a assistir nosso programa e compartilhar conhecimentos e também experiências que nos são passados aqui no programa. Hoje temos conosco Wanda Dreyer, especialista em educação especial. Wanda Dreyer trabalha aqui em nossa cidade, numa área muito importante. Ela trabalha especialmente com pessoas com deficiência visual, pessoas que necessitam de algum apoio nessa área. Wanda, obrigado por aceitar o nosso convite de conversar conosco aqui no programa Castelo Forte. Você tem preparo e, além desse preparo, para trabalhar com pessoas com deficiência, você tem muita vontade, muito carinho por esse trabalho, a gente percebe isso. Conte para nós um pouquinho, Wanda, desse trabalho que você realiza aqui em Lajeado. Quando começou o seu envolvimento com esse trabalho com pessoas com deficiência? Boa tarde, é um prazer aceitar o seu convite, pastor. E assim, eu sou especialista na área da educação especial há muito tempo. Atendia crianças com necessidades intelectual. Quando em 2000 fui convidada pelo governo a fazer uma nova especialização na área da deficiência visual. Desde então, assumi essa parte das necessidades especiais na área da deficiência visual, junto ao Castelo Branco, atendendo a crianças e adolescentes que estão inseridos numa escola regular. E em 2010 começou a minha preocupação, porque eu estava já com o meu tempo de serviço esgotando, pararia em 2011, daí eu comecei a pensar, fazer o que com esse pessoal todo que eu atendo, e principalmente os que estão fora da escola regular, que seriam as crianças e adultos, E comecei a fazer uma busca de espaço para continuar o atendimento, e graças aos irmãos maristas consegui um espaço maravilhoso aqui no centro de Lajeado. Desde então eu atendo deficientes visuais e com deficiências múltiplas, não só visual, Adoro o que eu faço, amo, essa minha, até posso me lisonjear, porque eu acho assim que o que eu faço é bem feito, dou o máximo a eles, mas essa busca de espaço, essa concretização desse sonho não foi muito fácil. Foram 1 ano e meio de doação contínua, desde a minha parte profissional, desde a alimentação, higiene, eu banquei 1 ano e meio. Contando assim com a seriedade do meu trabalho e com a certeza que tudo daria certo, E então procurei assim me empenhar ao máximo, sem pensar em reconhecimento e aplausos, porque isso não vem, não é nessa situação então, Professora Wanda, interessante essa sua introdução. Conte para nós. Talvez a maioria de nós não conhece essa realidade, por exemplo, da deficiência visual aqui em Lajeado, aqui na região. Essa deficiência, ela envolve muitas pessoas. Como é fácil achar essas pessoas? É fácil buscar apoio? Qual é a realidade dessas pessoas com deficiência visual aqui na região? Quantas existem? Se sabe desse número? Pois é, não é fácil a gente descobrir onde estão esses deficientes visuais. Houve um censo com um número bem expressivo. Busquei saber onde estariam esses deficientes visuais apresentados e eles não têm condições de passar esses números. Busco nos oftalmos também, em clínicas, essa estatística, esse pessoal, e é bem complicado saber onde estão esses deficientes visuais. Muitos casos, eles estão na entidade pela visitação que houve, ficamos sabendo, e teria que fazer essa visita, caso contrário, eles não aparecem, Mas também uma triste realidade que a primeira barreira, infelizmente, ainda é a família. Em que sentido é a família? Conte para nós um pouquinho mais disso, professora. Pois é, a família
por autoproteção, né? Eles imaginam que o filho está bem cuidado em casa, o porquê de se arriscar na rua, né? Então eles não questionam, não imaginam que esse filho de repente vai ter que sobreviver sozinho um dia. Então, por que não dar desde recém-nascido a oportunidade de melhor qualidade de vida para essa pessoa, né? Tudo que eles precisam é uma qualidade, recursos principalmente, né? São os recursos que vão fazer com que eles saibam se defender numa sociedade, né? E você trabalha, convive com essas famílias. Qual é a sua percepção dessa dificuldade? O que leva muitas famílias a sentirem esse receio de deixarem o seu filho, a sua filha com deficiência visual buscar esses recursos? Seria vergonha? Seria medo, como você falou? É alguma coisa cultural, na sua opinião? Até que hoje em dia já está bem evoluído. Tempos passados, os deficientes eram todos escondidos, né? E hoje eles estão botando a cara na sociedade, né? Mas eu ainda acho que há vergonha de apresentar à sociedade que o filho tem alguma deficiência. Porque quando eu faço atividade de orientação e mobilidade, o uso da bengala, eu percebo que a cara dos pais é um impacto, assim, vai mostrar para a sociedade que meu filho vai usar bengala, vai dizer para todo mundo que ele é cego. Então é complicado trabalhar a família, não é só o deficiente que trabalha, tem que trabalhar a família, mostrar o porquê de apresentar o filho para a sociedade, que mais futuramente vai ser mais engrandecedor para ele, vai saber se virar numa sociedade, né? Ele é uma pessoa normal, o que falta para ele é recursos especial, né? Então é isso que deve ser oferecido, e uma vida, mostrar que ele tem condições de ter uma vida normal dentro das limitações dele, né? Mas tem condições de evoluir, tem capacidade, são inteligentíssimos. O que falta é a liberdade de escolha dele, né? De poder escolher ou não a condição que lhe é dada. Então, mesmo depois que eles conhecem o trabalho que é feito, muda, né? Muda o pensamento da família, mas até mostrar que aquela pessoa, que aquele filho precisa de um atendimento especial, não é fácil. E a própria pessoa com a deficiência, ela tem a tendência de aceitar mais facilmente apoio, ajuda, de acreditar no seu potencial, ou também ali existe uma necessidade de um trabalho mais profundo de convencimento? Quando a pessoa nasce com alguma deficiência, é bem mais tranquilo, porque ela não sabe como é ser diferente, né? Como é enxergar, então é bem tranquilo. Mas trabalhar a perda da visão é complicada, porque antes de trabalhar com os recursos necessários para deficiente visual, tu tem que trabalhar a perda dele, né? Ele chega com depressão, uma tristeza muito grande, então tu tem que dar um espaço de conversação, de abertura, de alto astral, a vida continua, ver novas experiências, novos colegas, trocar ideias. Aos poucos ele vai assimilando aquela perda e vai reconhecendo que o mundo para ele não acabou, né? Tem novas possibilidades. Estamos conversando com a professora Wanda Dreyer, especialista em educação especial, e especialmente hoje falando mais sobre a deficiência visual. Você fala, professora Wanda, da deficiência que vem já de nascença e a deficiência que é adquirida durante a vida. Qual é essa realidade entre nós? Existem muitas deficiências visuais que aparecem no decorrer da vida. É mais comum na infância, é mais comum durante a idade adulta. Qual é a realidade nesse sentido? É maior na idade adulta. Doenças, né? O açúcar elevado, a glicose. Então são vários fatores que levam à perda visual, né? E essa perda é bem mais complicada de ser trabalhada, porque tem pessoas que também
fazem a medição da glicose com picadas, perdem o tato. E trabalhar com essas pessoas, o tato que é tão importante, é impossível, eles não têm tato, né? Porque foram mal induzidos de picarem todos os dedos. Isso não é necessário, né? Então, casos berrantes, tipo assim, como a gente não pode prever as coisas. Uma mãe que não deixava a criança usar a tesoura, porque a tesoura era perigosa, poderia perder a visão com a tesoura. O que ela fez? Ela guardou em cima de uma estante a tesoura. E um dia, buscando uma revista, ela puxou a tal da revista. O que acontece? Exatamente aquela tesoura cai cravada no olho da filha, né? Então, são casos difíceis de perdas de acidentes, muitos acidentes, né? Até o fato de tu ficar esfregando os olhos pode te dar problema de desvio de retina, né? Deslocamento da retina. Deixar cair um cisco no olho não vai dar nada, não deixar o cisco no olho pode dar um fungo e perder a visão. São muitos os casos, muito fácil ficar cego, sabe? Então, o cuidado que a gente tem quando cair um cisco, lavar muito bem com água, caso contrário, correr para o pronto-socorro, né? Procurar um médico, não se deixa cisco no olho, jamais, que é perigoso. O esfregar, caiu uma areia, esfregar os olhos, não se esfrega os olhos, dá uma coceirinha, não se escoça na lateralzinha um pouquinho, porque tudo isso pode vir a causar um deslocamento de retina, uma perda de visão, né? E essa pessoa que talvez, então, depois de adulta, quem sabe já com uma certa idade, vem a ter essa deficiência visual. Essa perda, esse luto, como você falou, deve ser bastante profundo. O lado emocional, e vocês trabalham bastante essa questão, eu imagino. A pessoa lá com 40, 50, 60 anos que perde a visão, afeta muito esse lado interior psicológico. Esse luto é mais agravante, né? Quando eles chegam com esse luto para ser trabalhado. Então, assim, esse dom que tu tem, né? De passar, de mostrar o quanto que tu gosta deles, o quanto que tu tá disposta a trabalhar com ele sentir confiança no teu trabalho, que essa troca é feito num ambiente agradável. O ambiente tem que ser muito agradável. Caso contrário, não vai fluir nada, né? Então é isso que tu tenta passar, né? O quanto que a vida continua sendo bela, quanto ele pode tornar essa vida melhor, né? Jamais pensar que é o fim da vida, porque não é, né? Todos nós temos uma limitação. Então é saber trabalhar com a limitação dele, né? É isso que a gente tenta mostrar, as outras possibilidades que muitas vezes ficam mais apuradas depois de cego, né? Você menciona algo realmente interessante nessa última parte, que muitas vezes as pessoas comentam também em conversas informais sobre essas outras habilidades que às vezes nós desenvolvemos, especialmente uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega. Ela tem a tendência ou até talvez a necessidade de desenvolver outras habilidades? Como é que funciona isso? O que você tem visto já